Sabe aquelas histórias do passado que parecem conversar diretamente com a gente hoje? É exatamente sobre uma delas que vamos falar. Uma profecia antiga, lá do livro de Ezequiel, que narra a queda de uma superpotência global, o Antigo Egito. A gente vê isso o tempo todo nos livros de história, não é? Impérios que chegam ao topo do mundo e de repente desabam. Mas por quê? O que realmente acontece por trás de toda a glória? A história do Egito, como a gente vai ver, serve como um grande alerta que atravessa os séculos e levanta essa questão fundamental. E para mergulhar nessa história, nossa fonte é fascinante. Estamos falando de uma profecia, uma mensagem entregue há quase 2.600 anos pelo profeta Ezequiel. Era um aviso direto, claro, para a nação que, naquela época, parecia absolutamente invencível. Para a gente entender o peso dessa profecia, primeiro precisamos voltar no tempo. Vamos tentar enxergar o Egito como o mundo o via, uma superpotência imbatível. E é justamente nesse auge de poder que esse aviso chega. Olha, o Egito não era só mais um país, era praticamente o centro do mundo conhecido. Uma potência econômica, militar, com uma rede de alianças gigantesca. Nações como a Etiópia e várias outras buscavam abrigo sob a proteção egípcia. Essa união, como a conta comentarista Rosana Barros, parecia a garantia de paz, segurança e muita prosperidade. Aos olhos de todos, o Egito era simplesmente inabalável. E então, no meio dessa aparente estabilidade toda, vem essa mensagem. É um aviso de um julgamento que seria repentino e inevitável. E repare num detalhe importante. Não era um tempo de condenação só para o Egito, mas para as nações. Ou seja, seus aliados também seriam arrastados nessa queda. Para mostrar o tamanho da derrota, a profecia usa uma imagem muito, mas muito forte, a de quebrar o braço do faraó. E isso não é uma fratura qualquer. É uma metáfora para o colapso total do poder militar egípcio, que aconteceria nas mãos de seu grande rival, a Babilônia. A ideia é que o braço que segurava a espada seria quebrado de um jeito que nunca mais se recuperaria. Tá, mas por que um julgamento tão severo assim? A profecia aponta para uma falha fatal, uma rachadura na fundação daquele império tão poderoso, um orgulho imenso. E para explicar qual era o problema do Egito, a profecia usa uma analogia brilhante. Pede ao faraó para olhar o que aconteceu com outro grande império, a Assíria, comparando-a a uma árvore magnífica, um cedro imponente. Essa imagem do cedro é a ilustração perfeita de como o império se via. Era alto, lindo, dava abrigo a outras nações e era sustentado por recursos que pareciam infinitos. Representava o auge do poder e da influência, um motivo de inveja para todos. Era exatamente assim que o Egito se enxergava. E aqui está o ponto de virada. A mesma força que sustentava o império se tornou a semente da sua própria destruição. A beleza e a altura levaram ao orgulho. A consequência disso é dita de forma direta na profecia, sem rodeios. O orgulho leva diretamente ao julgamento e à rejeição. A mesma altura que gerou o orgulho é o motivo declarado para a queda. Trazendo uma perspectiva teológica sobre isso, a comentarista Rosana Barros faz uma conexão poderosa. Ela compara essa beleza externa, que escondia o orgulho, à imagem de sepulcros caiados. Uma fachada impressionante, mas que por dentro oculta decadência. Com a causa do problema estabelecida, a profecia segue para o seu clímax. A execução do julgamento contra o Egito e seu líder é descrito de um jeito, assim, bem dramático e completo. No capítulo 32 de Ezequiel, a gente vê um contraste brutal. O faraó se via como um leão, o rei da selva, mas a profecia arranca essa máscara e o retrata como um monstro marinho se debatendo, que seria capturado de forma impotente, como um peixe numa rede. E a queda do Egito não é descrita como um simples evento político. A profecia usa a linguagem de um colapso cósmico. O sol e a lua escurecendo, as estrelas se apagando. Tudo isso simboliza que a queda do Egito seria um evento que alteraria o mundo, que mergulharia a ordem conhecida na escuridão. E qual é o veredito final? O Egito, que antes aterrorizava a terra, é rebaixado a um submundo simbólico, a cova. Lá, ele se junta a outros impérios que também caíram, como a Síria e Elã. É, na prática, um cemitério de potências que se achavam eternas. Certa. Mas por que uma história com quase 2.600 anos ainda é relevante? Bom, na parte final da nossa análise, vamos ver como os comentaristas extraem lições surpreendentemente atuais da queda do Egito.
Uma interpretação notável vem de novo de Rosana Barros. Ela traça um paralelo entre as alianças do Egito, que uniram nações em torno de poder e acabaram em ruína, e uma profecia do livro do Apocalipse sobre uma futura coalizão de potências mundiais para um conflito final. É uma visão que conecta o padrão antigo a um evento futuro. Mas olha, independentemente da interpretação profética, o tema central que fica é muito claro. A história da queda do Egito é uma demonstração poderosa de que confiar totalmente na força humana, em alianças políticas ou no poderio militar é apostar em algo que, no fundo, é frágil. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para reflexão. A profecia de Ezequiel narra a queda de um gigante, mostrando que o que parece permanente pode ser passageiro. Diante disso, a questão que ecoa através dos séculos é: se a força humana tem um prazo de validade, onde é que está a verdadeira segurança?